Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este momento sagrado de libertação e vitória espiritual. Hoje nos reunimos para falar sobre algo que afeta muitas vidas: as maldições que tentam nos prender, nos limitar, nos impedir de viver a plenitude que Deus preparou para nós. Se você chegou até aqui sentindo que há algo invisível te bloqueando, que padrões negativos se repetem em sua vida sem explicação, que há uma opressão espiritual te impedindo de prosperar, saiba que Deus preparou esta palavra especialmente para você. Ele é o Deus libertador, aquele que quebra toda cadeia, que destrói todo jugo, que nos dá vitória completa através de Jesus Cristo. Antes de começarmos, é importante esclarecer algo fundamental. Como cristãos, não vivemos com medo de maldições. A Bíblia é clara ao dizer em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não virá. Isso significa que quando estamos em Cristo, protegidos pelo seu sangue, as maldições não têm poder legal sobre nós. No entanto, também reconhecemos que vivemos em guerra espiritual, que o inimigo tenta nos atacar de diversas formas e que algumas pessoas podem estar sob opressão espiritual que precisa ser quebrada. Não estamos falando de superstição ou magia, mas de verdades bíblicas sobre a autoridade que temos em Cristo Jesus. Talvez você esteja enfrentando padrões destrutivos que se repetem geração após geração em sua família. Vícios que passam de pai para filho. Doenças recorrentes que atingem vários membros da família. Fracassos financeiros que parecem assombrar toda a linhagem. Relacionamentos destruídos que se repetem sistematicamente. Essas podem ser indicações de que há algo espiritual acontecendo que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Não estamos dizendo que tudo é espiritual. Muitas vezes há causas naturais, psicológicas, médicas, mas também há dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Talvez você tenha se envolvido no passado com práticas que abriram portas espirituais negativas. Ocultismo, macumba, bruxaria, espiritismo, horóscopos, tarô, consultas com médiums. Essas práticas, mesmo que feitas por curiosidade ou sem entender a gravidade, podem ter consequências espirituais. A Bíblia é muito clara ao proibir essas coisas, não porque Deus quer nos privar de algo bom, mas porque elas abrem portas para o inimigo ter acesso legal às nossas vidas. Se você já se envolveu com isso, hoje é dia de quebrar essas amarras, fechar essas portas e viver na liberdade que Cristo conquistou para você. Ou talvez você nem tenha se envolvido pessoalmente com essas coisas, mas sente que há consequências de ações de gerações passadas, avós ou bisavós que praticaram o ocultismo, antepassados que fizeram pactos espirituais, maldições pronunciadas sobre a família em algum momento do passado. A boa notícia é que Jesus Cristo veio para nos libertar não apenas dos nossos próprios pecados, mas também das consequências espirituais do que outros fizeram. Quando você se torna filho de Deus através de Cristo, você entra numa nova linhagem espiritual. A linhagem de Abraão pela fé, onde as bênçãos prevalecem sobre qualquer maldição. É crucial entender que não estamos falando aqui de fórmulas mágicas ou palavras com poder em si mesmas. Algumas pessoas tratam libertação como se fosse magia. Pronuncia as palavras certas e pronto, está feito. Isso não é cristianismo bíblico. O poder não está nas palavras que dizemos, mas em Cristo e na fé que depositamos nele. Esta oração é ferramenta, não é fórmula mágica. É expressão de fé, não é encantamento. Estamos exercitando a autoridade que Jesus nos deu, mas essa autoridade só funciona quando estamos em relacionamento correto com Ele. Também é importante dizer que quebrar maldições não é evento de uma vez, só que resolve tudo magicamente. É declaração de fé que precisa ser acompanhada de vida de santidade, de renúncia ao pecado, de vigilância espiritual constante.
Não adianta orar quebrando maldições hoje e amanhã voltar a pecar deliberadamente, a se envolver com práticas ocultistas, a viver em desobediência a Deus. A libertação é real, mas precisa ser mantida através de vida de comunhão com Deus. Dito isso, quero que você saiba que há poder real no nome de Jesus. Poder para quebrar toda a cadeia. Poder para destruir toda a obra do inimigo. Poder para libertar cativos. Poder para desfazer toda a opressão. Este não é poder que inventamos ou criamos. É poder conquistado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou completamente o diabo, despojou principados e potestades e nos deu vitória total. Agora, como filhos de Deus, podemos exercer essa autoridade. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que Jesus já lidou com a questão da maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar para que pudéssemos receber a bênção. Portanto, quando oramos quebrando maldições, não estamos tentando conquistar algo novo. Estamos aplicando o que Cristo já conquistou. Estamos tomando posse da herança que já é nossa em Cristo. Então respire fundo. Prepare seu coração não com medo, mas com fé. Não com superstição, mas com confiança no poder de Deus. Não como quem está desesperado tentando uma última cartada, mas como filho de Deus exercendo a autoridade legítima que recebeu. Hoje você vai declarar guerra contra toda a opressão espiritual. Vai quebrar, em nome de Jesus, toda a maldição que tenta operar em sua vida. Vai fechar toda a porta que foi aberta para o inimigo. Vai reivindicar a liberdade completa que Cristo conquistou para você na cruz. Que o Espírito Santo ministre profundamente em sua vida neste momento. Que toda fortaleza seja derrubada. Que toda cadeia seja quebrada. Que toda prisão espiritual seja destruída. Que você experimente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Prepare-se para ser livre. Gálatas 3:13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que verdade poderosa e libertadora encontramos nesta passagem. Paulo está explicando aqui uma das transações espirituais mais profundas que aconteceram na cruz do Calvário. Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, ele também se fez maldição em nosso lugar para que pudéssemos receber bênção. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, ele carregou sobre si toda a maldição que jamais poderia nos atingir. Isso significa que o preço já foi pago, a batalha já foi vencida, a libertação já foi conquistada. Não estamos tentando convencer Deus a fazer algo. Estamos aplicando o que Ele já fez. Aprendemos aqui verdades fundamentais sobre nossa libertação. Primeiro, que Cristo nos resgatou. Esse é termo de compra, de pagamento, de libertação de escravidão. Estávamos sob maldição e Ele pagou o preço para nos libertar. Segundo, que Ele fez isso fazendo-se maldição por nós. Foi transação substitutiva, onde Ele tomou o nosso lugar. Terceiro, que o propósito era duplo, para que a bênção de Abraão, promessas, prosperidade, multiplicação, proteção, chegasse a nós e para que recebêssemos o Espírito Santo. Quarto, que isso se aplica aos gentios, ou seja, a todos nós que não somos judeus, todas as nações, todas as pessoas que creem em Cristo. Quinto, que recebemos isso pela fé, não por obras, não por méritos, não por rituais, mas simplesmente crendo e recebendo. Esta passagem nos ensina que nossa libertação de maldições não é baseada em nosso poder ou em palavras mágicas, mas na obra completa de Cristo na cruz. Que quando declaramos quebra de maldições, não estamos lutando para vencer o inimigo.
Estamos aplicando a vitória que Cristo já conquistou, que temos direito legal e espiritual de viver livres de toda maldição, porque Cristo já se fez maldição em nosso lugar. Que a bênção é nossa herança legítima em Cristo, não algo que precisamos mendigar ou lutar para conseguir. Que pela fé podemos tomar posse dessa libertação agora, neste momento, declarando nossa liberdade em Cristo Jesus. Senhor, venho diante de Ti neste momento em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele. Pai, clamo a Ti como filho remido pelo sangue de Jesus, coberto pela Sua graça, protegido pela Sua cruz. Venho exercer a autoridade que me foi dada em Cristo para quebrar toda maldição que tenta operar em minha vida. Não venho com medo, mas com fé. Não venho como vítima, mas como vencedor em Cristo. Senhor, eu peço, liberta-me completamente de toda opressão espiritual. Peço-te, Deus, revela qualquer porta aberta que permita ao inimigo ter acesso à minha vida. Se há pecados não confessados, mostra-me. Se há envolvimentos passados com o ocultismo, espiritismo, bruxaria, macumba, que eu não renunciei adequadamente, traz à luz. Se há objetos em minha casa que são canais de opressão espiritual, dá-me discernimento para identificá-los. Se há relacionamentos tóxicos que são portas abertas, mostra-me. Senhor, não quero viver com brechas espirituais, que o Espírito Santo ilumine toda a área que precisa ser tratada. Clamo a Ti, Senhor Jesus, quebre toda maldição geracional. Se há padrões negativos que vêm de gerações passadas, vícios, doenças, miséria, divórcios, mortes prematuras, eu declaro em Teu nome que essas cadeias são quebradas agora. Não importa o que meus antepassados fizeram, não importa que pactos foram feitos, não importa que maldições foram pronunciadas sobre minha linhagem. Em nome de Jesus, eu sou nova criatura. Velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Declaro que pertenço agora à linhagem espiritual de Abraão pela fé, onde circulam bênçãos, não maldições. Senhor, peço-te que quebre toda palavra negativa pronunciada sobre minha vida. Palavras de maldição ditas por pais, por autoridades, por pessoas que me odiavam. Profecias negativas sobre meu futuro, declarações de fracasso sobre minha vida. Senhor, Tua palavra diz que a maldição sem causa não virá. Mas se houve causa, se houve pecado que deu direito legal ao inimigo, eu confesso agora, me arrependo e reivindico o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Que toda palavra negativa seja desfeita e substituída pelas promessas de Deus sobre minha vida. Pai Celestial, peço-te que quebre toda maldição de pobreza e miséria. Se há espírito de pobreza operando em minha família, eu o repreendo agora em nome de Jesus. Declaro que sou filho do Rei, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quebro todo ciclo de fracasso financeiro, de dívidas intermináveis, de portas fechadas para a prosperidade. Não estou pedindo riquezas por ganância, mas liberdade para prosperar conforme teu propósito. Que todo bloqueio financeiro seja removido, toda escassez seja quebrada, toda miséria seja destruída em nome de Jesus. Clamo a Ti, Senhor. Quebre toda maldição de enfermidade. Se há doenças que se repetem na família, eu declaro em Teu nome que essa cadeia é quebrada. Repreendo todo espírito de enfermidade. Declaro que pelo Teu sangue fui curado, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Quebro toda a hereditariedade negativa de doenças. Que meu corpo, templo do Espírito Santo, seja livre de toda opressão de enfermidade. Onde houver causas naturais, dá sabedoria para tratamento. Onde houver causas espirituais, opera libertação completa. Senhor Jesus, peço-te que quebre toda maldição sobre meus relacionamentos. Se há padrão de divórcios, de traições, de relacionamentos destruídos na família, eu declaro que isso é quebrado agora em Teu nome.
Repreendo todo espírito que destrói relacionamentos, que meu casamento seja protegido, que minha família seja coberta pelo sangue de Jesus. Quebro toda maldição de solidão, de rejeição, de abandono. Declaro que sou amado por Deus e capaz de relacionamentos saudáveis. Pai, peço-te que quebre toda maldição de morte prematura. Se há histórico de mortes prematuras na família, eu declaro que em minha geração isso é quebrado. Repreendo todo espírito de morte. Declaro que viverei e não morrerei, e contarei as obras do Senhor. Meus dias estão em tuas mãos, e nenhuma maldição pode encurtá-los. Quebro todo acidente planejado pelo inimigo, toda doença fatal enviada para me destruir. Declaro vida longa com saúde e vigor. Clamo a ti, Senhor. Quebre toda maldição de loucura e transtornos mentais. Se há histórico de problemas psiquiátricos graves na família que operam por causa espiritual, eu repreendo isso em nome de Jesus. Declaro que tenho a mente de Cristo. Quebro toda a opressão mental, toda a confusão, todo o tormento psicológico que vem do inimigo. Que minha mente seja livre, clara, saudável. Onde houver necessidade de tratamento médico, dá sabedoria. Onde houver causa espiritual, opera libertação. Senhor, peço-te que quebre toda maldição sobre meus filhos. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Declaro que a promessa é para mim e para meus filhos. Quebro toda tentativa do inimigo de destruir suas vidas. Repreendo todo o plano de vício, de envolvimento com drogas, de acidentes, de mortes, de fracasso. Declaro sobre eles bênção, proteção, prosperidade, saúde, propósito cumprido. Que sejam geração livre, santa, vitoriosa. Pai Celestial, peço-te que quebre toda automaldição, palavras negativas que pronunciei sobre minha própria vida. Eu nunca vou conseguir. Eu sempre falho. Não sou bom o bastante. Senhor, quebro essas automaldições. Declaro que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, que sou mais que vencedor, que tenho futuro e esperança. Perdoa-me por ter falado negativamente sobre minha própria vida. De hoje em diante, só falarei palavras de fé, de bênção, de vida. Clamo a ti, Senhor Jesus, quebre toda maldição de vícios. Se há tendências familiares ao alcoolismo, às drogas, a vícios de qualquer natureza, eu declaro liberdade em teu nome. Repreendo todo espírito de vício. Declaro que fui libertado para a liberdade com que Cristo me libertou. Quebro toda cadeia, todo desejo compulsivo, toda escravidão. Que minha família seja livre de toda dependência química ou comportamental. Senhor, peço-te que quebre toda maldição sobre meu chamado e propósito. Se o inimigo tem tentado bloquear meu destino divino, impedir que eu cumpra meu propósito, desviar-me do caminho, eu declaro que essas barreiras são derrubadas agora. Repreendo todo bloqueio espiritual sobre minha vida. Declaro que cumprirei tudo aquilo para o qual fui criado, que meu chamado se manifestará plenamente, que meu propósito será cumprido. Pai, peço-te que quebre toda maldição de esterilidade. Se há bloqueios espirituais impedindo concepção, eu os repreendo em nome de Jesus. Declaro que sou fértil e frutífero. Quebro toda obra de impedimento à multiplicação, não apenas fisicamente, mas em toda a área. Esterilidade de sonhos, de projetos, de frutos espirituais. Declaro que serei frutífero em todas as áreas. Clamo a ti, Senhor, quebre toda inveja e mal olhado dirigido contra a minha vida. Se há pessoas que desejam meu mal, que me invejam, que falam negativamente sobre mim, eu os entrego em tuas mãos. Não me vingarei, mas declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que todo mal olhado seja desviado, que toda inveja volte vazia, que toda fofoca seja destruída, que o que planejaram para meu mal, tu transformes em bem. Senhor Jesus, peço-te que quebre toda maldição que veio através de envolvimento com o ocultismo.
Se eu, por ignorância ou curiosidade, me envolvi com horóscopo, tarô, búzios, espiritismo, macumba, bruxaria, eu renuncio agora a tudo isso em teu nome. Confesso como pecado. Me arrependo, queimo toda a ponte com o reino das trevas, fecho toda a porta que abri. Declaro que pertenço apenas a Jesus Cristo. Que todo pacto feito conscientemente ou inconscientemente com o inimigo é desfeito pelo sangue de Jesus. Pai Celestial, peço-te que quebre toda maldição sobre meu sono. Se há pesadelos constantes, paralisias do sono, insônia causada por opressão espiritual, eu repreendo isso. Declaro que meu sono será doce, que deitarei e dormirei em paz, que o Senhor me dará sono tranquilo. Quebro toda visitação noturna de espíritos malignos. Que minha casa seja santuário, meu quarto seja lugar de descanso protegido pelos anjos. Clamo a ti, Senhor, quebre toda a maldição de falta de identidade. Se há confusão sobre quem sou, sobre meu valor, sobre meu propósito, eu declaro clareza em nome de Jesus. Sou filho de Deus, criado à sua imagem, escolhido, precioso, com propósito divino. Quebro toda mentira sobre minha identidade, toda rejeição que me fez questionar meu valor. Declaro que sei quem sou em Cristo. Senhor, peço-te proteção após esta oração, que o inimigo não tente retaliação. Cubro-me com o sangue de Jesus. Vista-me com toda a armadura de Deus. Coloca anjos ao meu redor. Que o que foi quebrado permaneça quebrado. Que a liberdade conquistada seja mantida. Ensina-me a vigiar, a viver em santidade, a não abrir portas novamente. Pai, peço sabedoria para manter a libertação. Que eu não volte ao pecado, que eu não me envolva novamente com o que me escravizou, que eu ande em novidade de vida, que cada dia eu me fortaleça mais em ti, que as portas permaneçam fechadas para o inimigo e abertas para a tua bênção. Senhor Jesus, declaro minha total dependência de ti. Esta oração não tem poder em si mesma, o poder está em ti. Confio no teu sangue derramado. Confio na vitória da cruz, confio na tua ressurreição. Em teu nome, e somente em teu nome, eu oro. Amém. Perfeito. Vamos ao bloco 2, oração de louvor. Senhor, mesmo tendo enfrentado opressão espiritual, mesmo tendo lutado contra maldições, eu escolho te louvar. Louvo-te porque tu és digno de todo louvor, independentemente das batalhas que enfrento, independentemente das forças espirituais que tentam me oprimir. Tu és Deus, e tua natureza não muda conforme minhas circunstâncias. Tu és santo, tu és poderoso, tu és vitorioso, e mereces toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu te exalto neste momento mesmo, em meio à guerra espiritual, porque sei que a vitória já é tua. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu és o vencedor. Louvo-te porque na cruz do Calvário tu derrotaste completamente o diabo e todas as suas forças. Louvo-te porque despojaste principados e potestades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvo-te porque ressuscitaste com poder, demonstrando que tens toda a autoridade nos céus e na terra. Louvo-te porque o que derrotaste na cruz permanece derrotado. Louvo-te porque és o leão da tribo de Judá que já venceu. Exalto o teu nome porque tu és maior. Louvo-te porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Louvo-te porque nenhuma força das trevas pode se comparar ao teu poder. Louvo-te porque principados e potestades tremem diante de ti. Louvo-te porque demônios são obrigados a fugir quando teu nome é invocado com autoridade. Louvo-te porque não há batalha espiritual que tu já não tenhas vencido. Louvo-te porque és incomparavelmente superior a qualquer força maligna. Senhor, eu te louvo porque tu és libertador. Louvo-te porque vieste para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, libertação aos oprimidos.
Louvo-te, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Louvo-te, porque não nos deste espírito de escravidão para vivermos em medo, mas espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Louvo-te porque és especialista em quebrar cadeias, em destruir jugos, em abrir prisões espirituais. Glorifico teu nome porque tu és o Cordeiro de Deus. Louvo-te porque teu sangue tem poder. Poder para purificar, poder para proteger, poder para quebrar toda a obra do inimigo. Louvo-te porque pelo teu sangue fomos redimidos, justificados, santificados. Louvo-te porque o sangue que derramaste na cruz fala melhor do que o sangue de Abel. Louvo-te porque aplicar teu sangue sobre minha vida é proteção infalível contra toda força maligna. Te exalto, ó Deus, porque tu és soberano sobre todo o reino espiritual. Louvo-te porque reinas não apenas sobre o mundo visível, mas também sobre o invisível. Louvo-te porque todo joelho se dobra ao teu nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvo-te porque tens autoridade absoluta sobre anjos e demônios, sobre o bem e o mal. Louvo-te porque nada no reino espiritual escapa ao teu governo. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu és a luz do mundo. Louvo-te porque onde está a tua luz, as trevas precisam fugir. Louvo-te porque expões as obras das trevas, revelas os planos do inimigo, iluminas o que estava escondido. Louvo-te porque diante da tua luz toda a escuridão espiritual é dissipada. Louvo-te porque quem te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bendigo teu nome porque tu és fiel. Louvo-te porque o que prometeste, cumprirás. Prometeste que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Prometeste que nos darias autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Prometeste que nada nos causaria dano. Louvo-te porque essas promessas são verdadeiras, confiáveis e inquebráveis. Louvo-te porque tua fidelidade se estende não apenas ao mundo físico, mas também ao espiritual. Senhor, eu te louvo porque tu és amor. Louvo-te porque o amor perfeito lança fora o medo. Louvo-te porque não precisamos viver com medo de maldições, de feitiços, de trabalhos espirituais quando estamos em ti. Louvo-te porque teu amor nos cerca como escudo. Louvo-te, porque quem está em ti está na fortaleza mais segura que existe. Louvo-te, porque teu amor é mais forte do que qualquer ódio direcionado contra nós. Glorifico teu nome porque tu és nosso defensor. Louvo-te porque lutas por nós. Louvo-te porque quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito do Senhor levanta uma barreira contra ele. Louvo-te porque não estamos sozinhos nas batalhas espirituais. Louvo-te porque tens exércitos celestiais à tua disposição. Louvo-te porque anjos são enviados para nos proteger, nos guardar em todos os nossos caminhos. Te exalto, Pai Celestial, porque tu és sábio. Louvo-te porque conheces todas as estratégias do inimigo. Louvo-te porque nada te pega de surpresa. Louvo-te porque sabes como nos libertar de toda armadilha espiritual. Louvo-te porque tua sabedoria confunde a astúcia do diabo. Louvo-te porque és luz que expõe todas as obras das trevas. Louvo-te, Senhor, porque tu és santo. Louvo-te porque tua santidade é terror para as forças das trevas. Louvo-te porque demônios tremem diante da tua santidade. Louvo-te porque tua pureza absoluta é incompatível com qualquer escuridão. Louvo-te porque nos chamas para participar da tua santidade, e essa santidade em nós é proteção poderosa contra ataques espirituais. Bendigo teu nome porque tu és eterno. Louvo-te porque existias antes do diabo existir. Louvo-te porque permanecerás quando ele for lançado no lago de fogo. Louvo-te porque, enquanto o inimigo tem tempo limitado, tu és de eternidade a eternidade. Louvo-te porque a vitória final já está decretada. O mal será completamente destruído e tu reinarás para sempre. Senhor,
Eu te louvo porque tu és verdade. Louvo-te porque o diabo é pai da mentira, mas tu és a verdade que liberta. Louvo-te porque tua palavra é verdade que destrói toda a mentira do inimigo. Louvo-te porque quando conhecemos a verdade nos liberta. Louvo-te porque contra a tua verdade todas as mentiras e enganos do inimigo caem por terra. Glorifico teu nome porque tu és poderoso. Louvo-te porque tens todo o poder, poder para criar, poder para destruir, poder para libertar, poder para curar. Louvo-te porque teu poder não tem limites, não conhece impossibilidades. Louvo-te porque o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo que opera em nós. Louvo-te porque esse poder é infinitamente superior a qualquer poder das trevas. Te exalto, ó Deus, porque tu és justo. Louvo-te porque há justiça no reino espiritual. O inimigo não pode operar sem permissão, sem brecha, sem causa legal. Louvo-te porque quando vivemos em retidão, em santidade, em obediência, fechamos portas legais para o inimigo. Louvo-te porque tua justiça nos protege, nos ampara, nos defende contra acusações falsas do acusador dos irmãos. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu és o bom pastor. Louvo-te porque nos apacentas em pastos verdejantes, nos guias por caminhos seguros. Louvo-te porque quando andamos pelo vale da sombra da morte, incluindo ataques espirituais intensos, não tememos mal algum, porque tu estás conosco. Louvo-te porque tua vara e teu cajado nos consolam, nos protegem, nos guiam, até mesmo em territórios espirituais perigosos. Bendigo teu nome porque tu és escudo. Louvo-te porque és escudo ao redor dos que confiam em ti. Louvo-te porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Louvo-te porque toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Louvo-te porque somos protegidos não por nossa própria força, mas por ti que és escudo invencível. Senhor, eu te louvo porque tu és nossa herança. Louvo-te porque em Cristo temos herança gloriosa, não herança de maldições, mas de bênçãos, não de escravidão, mas de liberdade, não de opressão, mas de vitória. Louvo-te porque passamos a fazer parte da família de Deus, onde circulam bênçãos geracionais, não maldições. Louvo-te porque nossa herança é incorruptível, imaculada, que não murcha. Glorifico o teu nome porque tu és digno, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, digno de receber nossa confiança total na batalha espiritual. Louvo-te porque não há ninguém como tu, nenhum outro Deus, nenhum outro poder, nenhuma outra força que se compare a ti. Louvo-te porque és único, supremo, soberano sobre tudo. Te exalto porque tu és Deus, e isso basta. Não preciso de mais nenhuma razão para te louvar além desta. Tu és Deus, o Deus que vence batalhas espirituais, o Deus que quebra toda a cadeia, o Deus que nos dá vitória completa. Louvo-te porque enquanto o inimigo muda de estratégia, tu és imutável. Enquanto as trevas tentam avançar, tu és luz que nunca se apaga. Enquanto há guerra espiritual, tu és Senhor dos exércitos que já venceu. Louvo-te porque és quem és, o grande eu sou, o todo-poderoso, o vencedor. Louvado seja teu nome para todo o sempre. Mesmo em meio à guerra, eu te louvo. Mesmo enfrentando oposição espiritual, eu te exalto. Mesmo quebrando maldições, eu te glorifico, porque tu és Deus e mereces todo louvor. Aleluia! Excelente! Vamos ao bloco 3, oração de agradecimento. Senhor, meu coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado, Deus, porque não preciso viver com medo de maldições. Obrigado, porque em Cristo tenho proteção completa, vitória garantida, liberdade conquistada. Obrigado, porque o sangue de Jesus me cobre, me protege, me purifica de toda a opressão espiritual. Obrigado, porque posso viver em paz, sabendo que nenhuma arma forjada contra mim prosperará.
Obrigado porque sou mais que vencedor através daquele que me amou. Obrigado, Pai, pela cruz de Cristo. Obrigado porque foi lá que a batalha decisiva foi travada e vencida. Obrigado porque Jesus se fez maldição por mim para que eu pudesse receber bênção. Obrigado porque o que ele conquistou na cruz aplica-se à minha vida hoje. Obrigado porque não preciso conquistar vitória, apenas aplicar a vitória que ele já conquistou. Obrigado porque a cruz não é apenas símbolo, mas poder real que destrói toda a obra do inimigo. Agradeço-te, Senhor Jesus, por cada vez que me protegeste de ataques espirituais, sem eu nem perceber. Obrigado porque há batalhas que foram travadas nos lugares celestiais, das quais nem tomei conhecimento, mas tu me guardaste. Obrigado porque anjos foram enviados para me proteger. Obrigado porque houve planos do inimigo contra a minha vida que foram frustrados pela tua intervenção. Obrigado porque nunca estive desprotegido, mesmo quando não estava consciente da guerra espiritual ao meu redor. Senhor, obrigado por cada porta que me impediste de abrir. Obrigado pelas vezes em que minha ignorância quase me levou a envolvimentos perigosos com o ocultismo, mas tu me impediste. Obrigado porque bloqueaste caminhos que levariam à opressão espiritual. Obrigado porque me afastaste de pessoas que queriam me arrastar para práticas espirituais destrutivas. Obrigado porque tua proteção operou mesmo antes de eu saber que precisava dela. Obrigado, Deus, pelas pessoas que oraram por mim. Obrigado por intercessores que guerrearam espiritualmente em meu favor. Obrigado porque suas orações formaram um escudo protetor ao meu redor. Obrigado porque quando eu estava vulnerável espiritualmente, outros estavam orando e quebrando ataques em meu nome. Obrigado porque não estou sozinho nesta guerra. Há corpo de Cristo que intercede, que luta, que sustenta. Agradeço-te pela tua palavra que é a espada do Espírito. Obrigado, porque a Bíblia não é apenas livro, mas arma poderosa na guerra espiritual. Obrigado pelos versículos que declarei e que destruíram fortalezas. Obrigado pelas promessas que reivindicei e que quebraram maldições. Obrigado porque tua palavra é viva, eficaz, mais afiada que espada de dois gumes, e penetra até as profundezas espirituais, separando verdade de mentira. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. Obrigado porque onde ele está, há liberdade. Obrigado porque ele é o que me cela, me protege, me guarda. Obrigado porque demônios não têm acesso ao templo do Espírito Santo sem enfrentar sua resistência. Obrigado porque o Consolador não apenas me consola, mas também me defende nas batalhas espirituais. Obrigado porque ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis quando nem sei pelo que orar. Obrigado, Pai, por cada libertação que já experimentei. Obrigado pelas cadeias que foram quebradas, pelas prisões que foram abertas, pelas opressões que foram removidas. Obrigado porque vejo diferença em minha vida desde que me consagrei a Ti. Obrigado porque padrões negativos foram quebrados. Obrigado porque há áreas onde antes havia escravidão e agora há liberdade. Obrigado porque o que Tu libertas permanece livre. Agradeço-te pelas pessoas que me ensinaram sobre guerra espiritual de forma equilibrada e bíblica. Obrigado porque não caí em extremos, nem de ignorar completamente a realidade espiritual, nem de viver obcecado com demônios. Obrigado por líderes que me ensinaram autoridade em Cristo sem sensacionalismo. Obrigado por quem me mostrou que vitória não depende de gritos e rituais, mas de fé genuína no poder de Jesus. Senhor, obrigado pelas vezes em que usaste sonhos para me alertar sobre ataques espirituais. Obrigado porque me deste discernimento espiritual para perceber quando algo não era natural. Obrigado pelos alertas do Espírito Santo que me fizeram orar e guerrear quando estava sob ataque.
Obrigado porque não me deixaste cego espiritualmente, mas me deste olhos para ver além do natural. Obrigado, Deus, por ter me livrado de relacionamentos que eram portas abertas para a opressão. Obrigado porque me removeste de ambientes espiritualmente tóxicos. Obrigado porque cortaste vínculos que eram prejudiciais espiritualmente. Obrigado porque às vezes o que parecia perda dolorosa era na verdade libertação misericordiosa. Obrigado porque tua sabedoria me protegeu mesmo quando não entendi na hora. Agradeço-te por cada objeto que tua sabedoria me levou a remover de minha casa. Obrigado, porque me deste discernimento para identificar coisas que eram canais de opressão espiritual. Obrigado, porque quando me desfiz delas, senti diferença no ambiente. Obrigado, porque minha casa tem se tornado santuário, não campo de batalha. Obrigado, porque onde Cristo é Senhor, as trevas precisam recuar. Senhor, obrigado pelas batalhas que enfrentei e que me fortaleceram. Obrigado porque não me poupaste de toda guerra espiritual, mas me deste vitória em cada uma. Obrigado porque através das batalhas aprendi a usar a armadura de Deus. Obrigado porque cada ataque resistido me tornou mais forte, mais experiente, mais confiante na tua proteção. Obrigado porque o que o inimigo planejou para me destruir, tu usaste para me treinar. Obrigado, Pai, por cada ensino sobre a autoridade espiritual que recebi. Obrigado, porque aprendi que em Cristo tenho autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Obrigado, porque me ensinaste a usar o nome de Jesus com autoridade. Obrigado, porque descobri que não sou vítima indefesa, mas filho do Rei com poder delegado. Obrigado porque essa revelação mudou completamente minha postura nas batalhas espirituais. Agradeço-te por ter me ensinado sobre santidade como proteção. Obrigado porque entendi que não é ritual que me protege, mas vida de consagração. Obrigado porque quanto mais perto de ti vivo, mais seguro estou. Obrigado porque o diabo não tem acesso fácil a quem anda em santidade. Obrigado porque pureza não é legalismo, mas sabedoria espiritual que fecha portas para o inimigo. Senhor, obrigado por ter quebrado maldições geracionais em minha família. Obrigado porque vejo mudanças não apenas em mim, mas também em meus filhos, em meus irmãos. Obrigado porque padrões que operaram por gerações foram interrompidos. Obrigado porque sou a geração que disse basta e quebrou ciclos destrutivos. Obrigado porque isso afetará não apenas meu presente, mas o futuro de meus descendentes. Obrigado, Deus, pela comunidade de fé, onde posso compartilhar lutas espirituais sem julgamento. Obrigado porque há irmãos que entendem guerra espiritual e podem orar comigo. Obrigado porque não preciso enfrentar batalhas sozinho, há corpo que se fortalece mutuamente. Obrigado porque onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, lá estás tu no meio, e isso faz toda a diferença nas batalhas espirituais. Agradeço-te pelas vitórias que ainda verás. Obrigado porque sei que o que começaste completarás. Obrigado porque as áreas que ainda precisam ser libertadas serão libertadas. Obrigado porque confio que continuarás a obra de quebrar toda a cadeia em minha vida. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Liberdade completa, vitória total, vida plena sem opressão. Senhor, obrigado por ter me ensinado a não viver com medo do inimigo. Obrigado porque aprendi que respeito não é medo, que vigilância não é paranoia, que guerra espiritual não significa viver aterrorizado. Obrigado porque posso reconhecer a realidade espiritual sem ser dominado por ela. Obrigado porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Obrigado, Pai, por cada libertação que testemunhei na vida de outros. Obrigado porque ver pessoas sendo libertas fortaleceu minha fé. Obrigado pelos testemunhos que me encorajaram a crer que libertação é possível.
Obrigado porque cada vitória na igreja é encorajamento para todos que ainda lutam. Obrigado porque não estamos sozinhos. Somos exército que celebra vitórias coletivas. Agradeço-te antecipadamente pela liberdade completa que experimentarei. Obrigado, porque sei que um dia não haverá mais batalha espiritual, pois estarei na tua presença onde o mal não tem acesso. Obrigado, porque há eternidade gloriosa, aguardando onde não haverá mais choro, nem dor, nem opressão de qualquer natureza. Obrigado, porque essa esperança me sustenta nas guerras presentes. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vitória na cruz. Obrigado pela proteção diária. Obrigado pelas libertações experimentadas. Obrigado pelas lições aprendidas. Obrigado por fazer de mim mais que vencedor. Meu coração está cheio de gratidão. Recebe meu muito obrigado. Amém. Senhor, agora venho diante de ti, não apenas por mim, mas por todos aqueles que também precisam de libertação de maldições e opressão espiritual. Intercedo neste momento por cada pessoa que assiste a este vídeo e que está sob ataque espiritual, por cada alma que vive oprimida por forças das trevas, por cada coração que precisa experimentar a liberdade completa que Cristo conquistou. Pai, estende tua mão poderosa sobre cada um deles. Que o que tu estás fazendo em minha vida também seja feito na vida de todos que precisam ser libertos. Intercedo, Senhor, por aqueles que estão sob maldições geracionais pesadas, por famílias inteiras dominadas por vícios que passam de geração em geração, por linhagens marcadas por mortes prematuras, por doenças hereditárias que têm raiz espiritual, por miséria crônica que não tem explicação natural, por aqueles que veem os mesmos padrões destrutivos se repetindo em cada geração e não sabem como quebrar. Deus intervém poderosamente nessas famílias. Levanta gerações que quebrarão ciclos. Opera libertação profunda. Que o sangue de Jesus quebre toda maldição ancestral. Que se tornem famílias de bênção, não de maldição. Clamo a ti, Pai, por aqueles que se envolveram profundamente com o ocultismo e agora sofrem consequências, por quem praticou macumba, bruxaria, espiritismo e agora está preso espiritualmente, por quem fez pactos com o diabo e não sabe como se libertar, por quem está possuído ou oprimido por demônios, por quem ouve vozes, vê coisas, sofre ataques espirituais intensos. Senhor, tu és mais forte. Opera libertação completa. Envia obreiros capacitados para ministrar libertação. Que experimentem o poder do nome de Jesus, que quebre toda a cadeia, que sejam completamente livres e restaurados. Intercedo, Senhor, por aqueles que foram vítimas de trabalhos espirituais feitos contra eles. Por quem teve macumba feita em seu nome, por quem foi alvo de feitiços e maldições deliberadas de pessoas que os odeiam, por quem sente opressão, mas não sabe de onde vem, por quem está sob ataque espiritual, orquestrado por inimigos humanos aliados com forças das trevas. Deus destrói toda a obra das trevas contra essas pessoas. Quebre todo feitiço, desfaça toda a amarração, anule todo o trabalho espiritual. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Protege-os completamente com o sangue de Jesus. Senhor, intercedo por aqueles que têm objetos amaldiçoados em suas casas, por quem herdou coisas de antepassados que eram canais de opressão, por quem comprou objetos sem saber que tinham consagrações malignas, por quem guarda presentes de pessoas que os amaldiçoaram, por quem tem imagens, estátuas, amuletos que são portas abertas. Deus dá-lhes discernimento espiritual, revela o que precisa ser removido, dá coragem para se desfazerem dessas coisas. Que suas casas sejam purificadas, consagradas, transformadas em santuários. Clamo a ti por aqueles que estão em relacionamentos com pessoas envolvidas em ocultismo,
por cônjuges cujos parceiros praticam bruxaria ou espiritismo, por filhos cujos pais os levam a terreiros e centros espíritas, por quem trabalha em ambientes onde o ocultismo é praticado, por quem está exposto diariamente a influências espirituais negativas através de pessoas próximas. Senhor, protege-os com teu sangue. Coloca uma barreira espiritual, que não sejam contaminados. Dá sabedoria para lidar com essas situações. Onde possível, converte essas pessoas. Onde não for possível, dá coragem para se separarem se necessário. Intercedo, Pai, por crianças que estão sendo expostas a práticas ocultistas, por crianças levadas a sessões espíritas, a terreiros, a rituais pagãos pelos próprios pais, por crianças que estão sendo iniciadas em bruxaria, por crianças que são vítimas de abuso ritual satânico. Senhor, intervém urgentemente. Protege essas crianças inocentes, envia resgate, usa autoridades quando necessário. Quebra toda a obra do inimigo sobre essas vidas jovens, que cresçam livres, protegidas em teu caminho. Senhor, intercedo por aqueles que estão confusos sobre guerra espiritual, por quem foi ensinado erradamente e vive em extremos, seja ignorando completamente a realidade espiritual, seja obcecado com demônios. Por quem foi ferido por ministérios de libertação sensacionalistas, por quem tem medo de tudo por causa de ensinos desequilibrados, por quem não sabe em que crer. Deus, dá-lhes equilíbrio bíblico, envia mestres sábios, que aprendam autoridade em Cristo sem medo, vigilância sem paranoia, libertação sem sensacionalismo. Clamo a Ti por pastores e líderes que ministram libertação, por quem está na linha de frente da guerra espiritual, por quem enfrenta ataques intensos por libertar pessoas, por quem carrega peso de ver tantas pessoas oprimidas, por quem às vezes se sente esgotado espiritualmente. Senhor, fortalece esses guerreiros, protege-os e suas famílias, unge-os com poder fresco, dá-lhes sabedoria, discernimento, autoridade, que não desanimem, mas perseverem libertando cativos. Intercedo, Senhor, por aqueles que estão em territórios onde o ocultismo é muito forte, por missionários em regiões dominadas por bruxaria, vodú, macumba, por cristãos vivendo em culturas onde práticas ocultistas são normalizadas, por quem está em áreas onde há muita resistência espiritual. Deus, protege-os especialmente, dá-lhes autoridade para quebrar fortalezas territoriais. Usa-os para trazer luz às trevas, que vejam vitórias poderosas sobre as forças espirituais que dominam essas regiões. Senhor, intercedo por aqueles que foram amaldiçoados por autoridades espirituais, por quem foi amaldiçoado por pais, por líderes religiosos, por feiticeiros, por pessoas com autoridade sobre eles, por quem carrega peso de palavras negativas pronunciadas com autoridade espiritual, por quem sente que essas maldições têm força especial por virem de figuras de autoridade. Deus quebre toda palavra pronunciada com autoridade maligna, que a autoridade de Cristo seja superior, que sejam completamente livres dessas maldições. Clamo a Ti por aqueles que têm medo de retaliação espiritual, por quem quer se libertar, mas tem medo de que o inimigo ataque mais forte, por quem teme consequências de renunciar ao ocultismo, por quem foi ameaçado espiritualmente, por quem está paralisado pelo terror de represália demoníaca. Senhor, expulsa todo medo, mostra-lhes que Tu és maior, que Tua proteção é completa, que vale a pena confiar em Ti. Dá coragem para darem passos de libertação mesmo com medo. Intercedo, Pai, por aqueles que estão ministrando libertação a outros agora, por quem está orando, jejuando, guerreando pela libertação de pessoas amadas, por pais que lutam espiritualmente pelos filhos, por cônjuges que guerreiam pelos parceiros, por intercessores que carregam fardo por libertação de outros. Senhor, honra essas orações,
Fortalece esses guerreiros de oração, que vejam frutos de sua intercessão, que não desanimem, mas perseverem até verem vitória completa. Senhor, intercedo por aqueles que foram feridos por igrejas, por quem foi tratado como possuído quando tinha apenas problemas psicológicos, por quem foi explorado financeiramente em nome de libertação, por quem foi traumatizado por sessões de libertação abusivas, por quem se afastou da fé por causa de abusos em contexto de guerra espiritual. Deus, cura essas feridas. Mostra-lhes que nem tudo que é feito em teu nome te representa. Restaura a fé. Conecta-os com comunidades saudáveis. Clamo a ti por aqueles que estão sendo iniciados em sociedades secretas, por jovens sendo recrutados para fraternidades ocultistas, por pessoas sendo induzidas a juramentos e pactos secretos, por quem está sendo prometido poder, riqueza, sucesso através de iniciações espirituais. Senhor, revela as trevas antes que seja tarde, impede essas iniciações. Liberta os que já foram iniciados. Quebra todo juramento e pacto feito em sociedades secretas. Intercedo, Senhor, por territórios nacionais sob forte opressão espiritual, por países dominados por bruxaria e feitiçaria, por nações onde cristãos são minoria perseguida, por regiões onde o inimigo parece ter domínio total. Deus, levanta a igreja nesses lugares. Dá autoridade espiritual para quebrar fortalezas territoriais. Que teu reino avance, que as trevas sejam dissipadas, que nações inteiras experimentem libertação. Senhor, intercedo por aqueles que transmitem maldições para outros sem saber, por pais que passam padrões negativos para filhos, por líderes que criam ambientes espiritualmente tóxicos, por pessoas que amaldiçoam outros com palavras sem perceber o peso espiritual. Deus, conscientiza-os, quebre ciclos de transmissão de maldições, que se tornem canais de bênção, não de maldição. Clamo a ti por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo agora. Cada pessoa que chegou até aqui precisa de alguma libertação espiritual. Tu conheces cada opressão, cada maldição, cada ataque específico. Toca em cada coração de forma única. Opera libertação completa. Quebre toda a cadeia. Destrua toda a obra das trevas. Que esta oração seja ferramenta de guerra espiritual poderosa. Que saiam daqui completamente livres. Que experimentem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que vivam em vitória, não em opressão. Que sejam testemunhas do poder libertador de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e intercedo por todos estes. Que sejam completamente livres. Que toda maldição seja quebrada. Que toda opressão seja destruída. Que vivam na plenitude da liberdade que Cristo conquistou. Confiamos que tu ouves nossas orações e que agirás poderosamente. Amém e amém. E agora, juntos, vamos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta poderosa oração de libertação. Se você sentiu seu coração sendo tocado, se reconheceu que há maldições ou opressões espirituais que precisam ser quebradas em sua vida, se experimentou libertação durante esta oração, deixe seu testemunho nos comentários deste vídeo. Compartilhe conosco o que Deus fez, que área foi liberta, que cadeia foi quebrada. Seu testemunho encorajará outros que ainda lutam. Esta é uma comunidade de vitória e libertação. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho das notificações.
Aqui você encontrará mais orações, mais palavras de edificação, mais conteúdo que fortalecerá sua fé e te ajudará a viver em vitória espiritual. Faça parte desta família que conhece e exerce a autoridade que temos em Cristo. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado este tempo para buscar libertação através da oração. Sei que reconhecer que estamos sob opressão espiritual não é fácil, que lutar contra forças invisíveis exige fé e coragem. Mas você deu esse passo importante hoje, e isso por si só já é vitória. Agora, algumas orientações importantes após esta oração. 1. Mantenha a libertação através de vida de santidade. Não abra portas novamente através de pecado deliberado. 2. Permaneça em comunhão com Deus. Leia a Bíblia, ore diariamente, viva em consagração. 3. Congregue em igreja saudável. Não tente viver esta batalha sozinho. 4. Vista a armadura de Deus diariamente. Vigilância espiritual é necessária. 5. Busque ajuda profissional se necessário. Nem tudo é espiritual. Algumas coisas precisam de médico, terapeuta, conselheiro. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você refletir. Depois de tudo o que ouvimos nesta oração, depois de ter declarado quebra de maldições sobre sua vida, depois de saber que em Cristo você tem autoridade espiritual, o que você fará diferente a partir de agora? Que portas você fechará? Que hábitos você mudará? Como você manterá essa liberdade conquistada? Pense profundamente nisso. A libertação acontece num momento, mas precisa ser mantida através de vida consagrada. Estão aparecendo na tela 2 vídeos especialmente selecionados para você. Escolha um deles e continue nessa jornada de comunhão com Deus. Não pare por aqui. Deixe que a palavra continue fortalecendo você espiritualmente, edificando sua fé, te ensinando a viver em vitória. E lembre-se, amanhã teremos um novo vídeo com uma palavra poderosa preparada especialmente para você. Não perca. Volte aqui. Traga um amigo que também precisa de libertação espiritual. Compartilhe com alguém que você sabe que está sob opressão. Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desta família. Que o Senhor te abençoe abundantemente, te mantenha em liberdade completa, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te revista com toda a armadura de Deus e te dê vitória em todas as batalhas espirituais. Lembre-se, você não é vítima, você é vencedor em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te cobre completamente. Nenhuma maldição tem poder sobre sua vida. Você está livre. Amém.